O vovô hoje vai falar com vocês a respeito de livramento. E livramento de quê, vovô? Muitas das vezes os livramentos, eles são apresentados em nossa vida, talvez de uma maneira não tão legal, não tão prazerosa e não tão satisfatória. E para isso o vovô vai contar para vocês uma história pessoal a respeito de livramento. Livramento, quando eu falo livramento de Deus, livramento é a intervenção divina sobre a nossa vida mesmo. Né? Algo de muito ruim que poderia nos acontecer e Deus interveio, colocou a mão e disse, não, meu filho. Teve uma época que o vovô era caminhoneiro, né? O vovô era caminhoneiro e especificamente quando eu trabalhava com esse caminhão, era um caminhão chamado Bob Esponja, né? Constellation, de 280 cavalos, e um caminhão bem possante, bem legal, truck, com 3 eixos, com capacidade de carga de 15 toneladas. E aí eu transportava umas ferragens e telhas com esse veículo. E eu, no costume, né, normalmente eu ia para uma determinada região com as ferragens e retornava com telhas. E eu já estava com esse costume, né, de chegar no local, na cerâmica, e sair num determinado espaço de tempo. E um certo dia, o meu carregamento na cerâmica demorou bastante. E o retorno a gente tinha que passar por uma região bastante acidentada, esburacada, onde você tinha que passar com o caminhão de uma maneira mais lenta, e isso nos colocava em uma situação de perigo relacionada a assaltos. E aí, nesse dia eu fiquei muito chateado. Caramba, poxa, reclamei porque eu tinha uma programação, né? Não tinha tomado banho, então já estava programado um trecho que eu ia fazer para chegar em tal posto que eu estava acostumado a tomar banho, jantar naquele horário para seguir a viagem. E nesse dia atrasou bastante, em média, acho que 1 hora, 2 horas, não sei, o carregamento. E aí quando eu estou chegando próximo a esse posto de gasolina, eu vejo o trânsito todo parado, e era descendo uma serra. Eu tive até uma certa dificuldade em parar o caminhão, porque era um trecho onde raramente a gente encontrava trânsito pesado ou parado, e eu desci com muita velocidade. Beleza, aí consegui parar o caminhão e fiquei ali parado no trânsito, e depois eu acabei ultrapassando ali, estava mais ou menos 1 quilômetro do posto e fui para o posto. E moral da história, depois dessa situação, o Espírito de Deus revelou no meu coração o que é que tinha acontecido ali, porque estava tudo parado. Um ônibus de viagem, ele colidiu de frente com um caminhão durante uma ultrapassagem, um caminhão semelhante ao meu. E o Espírito de Deus me revelou naquele dia que se eu tivesse saído no horário de costume, muito provavelmente teria sido eu naquela colisão. Poderia ter sido eu naquela colisão. Então, eu comecei a entender muitos atrasos, as coisas quando não acontecem da maneira na qual a gente espera o que aconteça, como livramento, né? Planejei uma saída, não deu certo, o carro quebrou, furou o pneu. Cara, isso é livramento. Livramento, obrigado, meu Deus. E porque a gente pede tanto a Deus que as coisas sejam da maneira dele, da vontade dele, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí, às vezes, as coisas acontecem da forma dele, mas não é como a nossa. E aí a gente se chateia. Então, fica uma situação meio ambígua, né? Então, a gente pede a Deus para que as coisas aconteçam da forma dele, a gente tem que entender que o que acontece é ele operando. Então, para a gente não foi de acordo com a nossa programação, mas foi da melhor maneira que aconteceu, né? Que a gente pediu que acontecesse da forma que Deus queria. Então, desse dia para cá, eu comecei a me policiar muito. Não que eu não tenha reclamado mais de um atraso, de alguma coisa que não saiu de acordo com como eu queria, mas eu comecei a me policiar mais. E a partir desse dia eu comecei a entender todos os atrasos, furo de pneu, erro na programação.
como um livramento da parte de Deus para minha vida. Então, é esse o ensinamento que o vovô queria deixar para vocês hoje nesse vídeo, tá bom? Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.